nuvens de tempestades estranhas, embora tenham sido testemunhados pela primeira vez no início do século XX, as nuvens Manmatus foram incluídas ao sistema de classificação da Organização Meteorológica Mundial apenas em sua atualização de 2017 do International Cloud Atlas. Classificadas por sua aparência, com os úberes das vacas, as nuvens Manmatus se formam de cabeça para baixo, penduradas, por assim dizer, da parte inferior das nuvens cirrocúmulos, autostratos, autocúmulos e estratocúmulos. Muitos acham que as nuvens Manmatus anunciam a aproximação de um tornado, mas não indicam necessariamente um clima severo, apesar de sua tendência de acompanhar tempestades. As nuvens de Manmatus se formam quando o ar úmido e frio se transforma em um ar mais seco e quente, quando a umidade que contém consiste em grandes gotas de vapor de água ou cristais de neve. As nuvens têm tendência a durar mais do que durariam de outra forma, porque levam um pouco mais de tempo para o vapor evaporar, já que existe mais. Não há como confundir essas nuvens, sua aparência é surpreendentemente incomum, até mesmo um tanto estranha. A aurora estiva, que é roxo, aparece no céu como uma fita enorme se desfazendo, e pode ou não ser um novo tipo de aurora. Um grupo de meteorologistas amadores da Aurora Chazers, que detectou o fenômeno pela primeira vez, chamou-o de X, em homenagem ao nome que as crianças do filme Os Sem Floresta deram à criatura, até então desconhecida, que descobriram. A descoberta dos Aurora Chazers intrigou a Eric Donovan, um professor da Universidade de Calgary, que sabia que a suposição do descobridor de que era uma aurora de prótons não estava correta, já que as auroras de prótons são sempre invisíveis, sendo tipicamente bem escuras para serem vistas. O Donovan determinou que, quando o satélite voou direto através de X, os dados do instrumento de câmbio elétrico mostraram mudanças muito claras, incluindo um aumento na temperatura a uma altitude de 300 km, 186 mil acima da superfície da Terra. A atmosfera aqueceu em 3.000 graus Celsius, 5.432 graus Fahrenheit. Uma faixa de gás de 25 km de largura, 15 mil, fluiu para o oeste a cerca de 6 km, s em comparação com uma velocidade 300 de cerca de 10 metros s de cada lado da faixa. Steve não era tão novo quanto se acreditava inicialmente. Na verdade, estivera muito comum, embora o grande fenômeno tivesse passado despercebido antes que os Aurora Chazers o notassem. Um dos cientistas amadores que descobriram Steve sugeriu que seu nome, como uma sigla, descreve perfeitamente sua origem, fonte termal, aumento da velocidade de emissão. No entanto, Donovan e sua colega Bia Galardo-Lacour não tinham absoluta certeza do que explica Steve, embora planejassem publicar suas descobertas após conduzir pesquisas extras. Por sorte, Donovan e Galardo-Lacour não se comprometeram prematuramente com uma teoria da origem de Steve, porque suas eventuais pesquisas adicionais revelaram o fato de que Steve não é uma aurora. Afinal, Steve não foi o resultado de pancadas de chuva da parte superior da atmosfera da Terra, como fazem as auroras. Em vez disso, o fenômeno é uma espécie de brilho do céu. Sua fonte de origem não é conhecida, o que torna a luz no céu noturno uma novidade de fenômeno óptico. Chegaram à conclusão Donovan e Galardo-Lacour. Logo depois, eles planejam determinar se Steve deve sua existência a eventos na ionosfera ou aqueles em um nível superior da atmosfera da Terra. Terremotos, como o próprio nome diz, os terremotos, um novo fenômeno geofísico, são formados pelas forças enormes do clima do planeta. Furacões e outras tempestades intensas podem causar vibrações no fundo do oceano. Esses terremotos são tão poderosos quanto os de um terremoto menor, 3,5 na escala Richter. Wen Yuan, professor assistente de Ciências da Terra, Oceanos e Atmosféricas na Florida State University, e sua equipe de pesquisa fizeram a descoberta de que tempestades intensas transferem parte de sua tremenda energia para a crosta terrestre, ou camada externa, por meio das ondas poderosas que as tempestades geram. E essa energia, entretanto, produz intensa atividade de fonte sísmica, que pode durar por horas ou até mesmo dias. Fuan e toda a equipe descobriram que mais de 10.000 terremotos ocorreram no fundo do oceano, ao longo das bordas das plataformas continentais do planeta, ao largo da Nova Inglaterra, Flórida, Golfo do México, Nova Escócia, Terra Nova e Colômbia Britânica. Secas terrestres. As secas terrestres começam no oceano,
mas chegam à Terra, onde criam condições ainda maiores e mais secas do que as causadas por outros tipos de seca. A descoberta dá aos meteorologistas esperança de que possam prever a formação de tais secas com a mesma certeza com que preveem o clima do dia. Essas previsões são possíveis, afirmam os cientistas da Universidade de Stanford, o que é uma boa notícia, já que uma em cada 6 secas que ocorreram entre 1981 e 2018 foram terrestres. As secas também causam uma série de problemas, incluindo quebra de safra, redução no abastecimento de água, menos produção de eletricidade, efeitos colaterais relacionados ao comércio e à saúde do ecossistema, deslocamento da população e perdas de bilhões de dólares. A grande descoberta da equipe de que as secas terrestres acontecem em regiões caracterizadas por padrões de pressão atmosférica que aumentam as condições áridas poderia permitir aos meteorologistas rastreá-los conforme eles migram em direção à Terra, o que geralmente levaria meses permitindo assim um aviso prévio que poderia permitir alguma proteção contra os fenômenos e seus efeitos. Spray marinho, um outro fenômeno meteorológico descoberto recentemente, pode permitir que os meteorologistas soem o alarme antes da chegada dos furacões. Um artigo de uma equipe de pesquisa associada ao Almus College of Arts and Sciences da Nova Southeastern University e ao Gearvey Oceanographic Research Center indica 2 problemas que impedem as previsões de furacões: as taxas rápidas em que essas tempestades aumentam e diminuem. Um dos autores do artigo, NS Almus College PhD, a aluna Brianna Vanderplow, afirmou que, quando as condições ambientais são favoráveis, os materiais biológicos de superfície ativa, como recifes de coral, e materiais antropogênicos de superfície ativa, como derramamentos de óleo, podem aumentar a distribuição do spray marinho, servindo como um combustível para furacões, intensificando as tempestades e seus efeitos. Alexander Soloviev, PhD, professor e investigador principal do Departamento de Ciências Marinhas e Ambientais do Almus College da NSU, explicou como os surfactantes biológicos e antropogênicos afetam essas mudanças nos furacões. Os surfactantes reduzem a tensão interfacial e entre o ar e a água, o que gera um resultado em uma taxa aumentada de geração de spray marinho. A evaporação do spray marinho faz parte da termodinâmica dos ciclones tropicais. As partículas de pulverização também produzem resistência adicional ao ar, uma vez que aumentam a superfície total exposta ao vento muito antes da descoberta da equipe do papel que esses surfactantes desempenham na intensificação dos furacões. Tinha-se a certeza que esses materiais afetavam apenas a termodinâmica dos ciclones tropicais. Brianna identificou um novo fenômeno que pode colaborar para melhorar as previsões da intensidade dos furacões, disse Soloviev. Explosão solar. Poucos climas acontecem na Terra. Outros planetas têm sua parte. O clima ocorre até no espaço. Na verdade, grande parte do clima do sistema solar resulta da energia solar. O modelo 3AD atual em relação às erupções solares sugere que tais explosões ocorrem em áreas distorcidas do campo magnético do Sol. Nessas áreas, os campos magnéticos formam lobes que deslizam e giram em torno uns dos outros, reconectando-se. À medida que fazem isso, os campos criam novas estruturas magnéticas e a energia magnética aumenta até ser liberada, conforme os lobes ou linhas de campo se endireitam, retomando seus estados de energia inferior anteriores. As explosões, conhecidas como ejeções de massa corona CMS, descarregam energia magnética no espaço em uma escala tremenda. Agora que sua criação é previsível devido à verificação do modelo 3AD em relação às explosões, a capacidade dos cientistas de prever a ocorrência de explosões solares provavelmente ajudará a proteger a tecnologia, aeronaves, satélites, infraestrutura e a própria Terra dos efeitos do clima espacial altamente destrutivo. Ao discutir as implicações da compreensão do fenômeno da explosão solar, o Dr. Jaroslav Dudik, um membro da Royal Society Newton International no Centro de Ciências Matemáticas da Universidade de Cambridge, resumiu os benefícios que tal conhecimento deve trazer. A civilização humana é mantida hoje em dia pela tecnologia e essa tecnologia é vulnerável ao clima espacial. Furacões especiais no alto das regiões polares da Terra. Vórtices de plasma giram como furacões, mas os furacões, polares ou não ocorrem apenas na Terra. Eles se formam sobre os outros planetas do Sistema Solar também e, de fato, em todo o universo. De acordo com como as partículas sobem ou descem, uma zona de baixa pressão se forma.
Furacões são propensos a aparecer em torno dessas zonas, assim como as tempestades tropicais se formam nas camadas mais baixas da atmosfera terrestre. Os furacões espaciais se agrupam em torno de pequenas partículas eletricamente carregadas na ionosfera. Furacões espaciais são muito maiores do que os da Terra ou de outros furacões do Sistema Solar. Plasma girando a uma distância de centenas de quilômetros acima do polo norte da Terra mediu 1.000 quilômetros, ou 600 mil de diâmetro, e os elétrons, acelerando para longe das tempestades de plasma, lançam-se em direção à Terra, aumentando as luzes do norte, que também assumiram uma forma ciclônica. Os cientistas acreditam que uma calmaria antes da tempestade realmente cria furacões espaciais. Quando a magnetosfera da Terra está relativamente inativa, as linhas do campo magnético do planeta permanecem inalteradas, canalizando partículas elétricas do vento solar para a alta e média atmosfera, onde as tempestades solares criadas por esse afunilamento podem interromper as transmissões de satélite. Ao mesmo tempo, o fluxo contínuo de partículas solares corrói gradualmente a tecnologia, mesmo quando o clima espacial é bastante calmo. Fantasma verde. Acontecimentos luminosos transitórios são fenômenos que ocorrem acima de tempestades. Esses acontecimentos são conhecidos por nomes exóticos, como Sprites, Trolls, Elfos e Pixies. Em 2020, Thomas Ashcraft descobriu um novo, o Green Ghost. Ele filmou 2 deles, conforme eles apareciam no céu acima do oeste do Texas. Ashcraft também viu sua origem. Eles foram gerados por fortes descargas atmosféricas de corrente de pico. Ashcraft é um dos poucos que testemunhou o fenômeno, mas não foi o primeiro a fazê-lo. Essa honra pertence a Hank Shima, um caçador de tempestades de Houston, Texas, cujo cabo é Pecos Alt. Enquanto ele olhava a filmagem que ele filmou em Oklahoma, ele viu um brilho verde acima de alguns dos Sprites maiores, disse ele. Quando ele e seu companheiro caçador de tempestades Paul Lemmy Smith compartilharam seu vídeo do fenômeno com os cientistas, muitos dos especialistas argumentaram que o fenômeno era nada mais do que um artefato de sensor de câmera. A descrença dos cientistas não impediu Smith de fotografar mais fantasmas. No entanto, e mais cientistas foram se convencendo de que os fantasmas verdes eram reais. Entretanto, ninguém saiba o que causa os fantasmas. Sua cor pode oferecer uma pista, já que as auroras e o brilho do ar costumam exibir cores verdes como resultado da excitação de suas moléculas de oxigênio. A mesma causa pode produzir as cores dos fantasmas verdes, daí seu nome. Se nada mais, o fenômeno incomum sugere que o clima e seus efeitos relacionados permanecem misteriosos, mesmo após milhares de anos de investigação. Antimatéria. Tempestades produzem ainda mais energia do que sabíamos. Em meados da década de 1990, os pesquisadores fizeram uma descoberta de que os relâmpagos e os campos elétricos acima dessas tempestades produzem radiação gama que pode ser detectada do espaço. Esses flashes de raios gama GRFS ocorrem em toda a Terra, até 500 vezes por dia. E isso não é tudo que as tempestades produzem. O telescópio espacial Fermi-Gamma-Ray da NASA revelou outro fenômeno, até pouco tempo não detectado do topo das tempestades. Também produz grande quantidade de antimatéria. As grandes quantidades de antimatéria são bastante fortes. 5,1 keV, a energia equivalente a um evento de aniquilação elétron-positron. De acordo com cientistas, quando as condições são adequadas, campos elétricos poderosos sobre tempestades podem produzir uma avalanche de elétrons invertida que atinge a velocidade próxima da luz. Quando esses elétrons acelerados ricocheteiam nas moléculas de ar, eles liberam raios gama de alta energia, os TGFS, que podem acionar os sensores do telescópio. Tempestade em Saturno. O clima de Saturno produziu um fenômeno climático estranho, mas interessante, uma grande mancha branca que assolou perto do polo norte do planeta em 2018. É o terceiro tipo de tempestade que os astrônomos presenciaram no gigantesco corpo celestial. Um dos outros 2 tipos inclui tempestades menores de 2.000 quilômetros, aproximadamente 1.250 milhas de diâmetro, que se assemelham a nuvens brilhantes e duram alguns dias.
O outro tipo conhecido, os grandes manchas brancas do planeta, que são 10 vezes maiores que as tempestades menores, podem durar meses. A fonte de todos os 3 tipos de tempestade é a mesma, acreditam os cientistas: nuvens de água centenas de quilômetros abaixo da cobertura de nuvens superior do planeta. A espécie recém-descoberta de tempestades de Saturno permanece um enigma. Não se sabe quantos raios ele gera ou como é formado, embora alguns astrônomos acreditem que seja um remanescente de uma grande mancha branca que falhou. O cientista planetário Robert West não está convencido por essa possível explicação. No entanto, os gases na atmosfera de Saturno, que supostamente abastecem os grandes pontos brancos, tendem a não se misturar, diz ele. O tipo de tempestade recém-descoberta provavelmente não será uma grande mancha branca fracassada, como alguns de seus colegas acreditam, disse West, mas uma coisa totalmente diferente, cuja origem permanece por enquanto desconhecida. Se você gostou, já deixe o seu like e se inscreva no canal.